Irmãos, quero saudá-los no nome do Senhor Jesus. Amém. Uma satisfação retornar, essa primeira vez nesse ano que eu ocupo esse púlpito, e ver os irmãos é sempre uma satisfação e uma alegria no Senhor. Nessa manhã eu gostaria de meditar, expor o texto da Palavra de Deus que está na Epístola aos Filipenses, no capítulo 1. Filipenses capítulo 1, verso 12 ao verso 18. Irmãos, mesmo sentados, mas reverentemente, quero convidá-los para que nós possamos ler a palavra do Senhor. Os irmãos acompanharão silenciosamente a leitura que eu farei audível da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: quero ainda, irmãos, cientificá-los de que as coisas que me aconteceram tem antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças numa atitude de oração ao nosso Deus. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este dia reservado para o culto. Nós te louvamos porque o Senhor nos deu essa santa consciência para que logo pelas primeiras horas da manhã nós estivéssemos aqui na casa do Senhor, no meio do teu povo, para te adorar. Rogamos em nome de Jesus agora, com a tua palavra aberta, que o Senhor possa falar conosco. Que o Senhor desperte os nossos espíritos, desvende os nossos olhos, destape os nossos ouvidos, ó Deus, para que, ó Deus, possamos ser edificados pela Tua palavra, em nome de Jesus. E, consequentemente, que o Teu nome seja glorificado. A oração que fazemos nesse momento é essa, ó Senhor, crendo, convictos, ó Deus, que se fazemos ela em nome de Jesus, o Senhor escuta a nossa oração. E é assim que nós fazemos em nome dele. Amém, Senhor. Amém. O vital na vida não é nem aquilo que acontece conosco, mas a maneira como nós enxergamos isso. Você entendeu? A maneira como nós enxergamos determinadas coisas, até ruins em nossa vida, diz muito sobre o modo como vivemos e como isso traz de benefícios para a nossa fé. Eu, no ano passado, no ano atrasado,
eu fui fazer uma visita a uma família de um seminarista. A família do nosso irmão, pastor Erlani, que já é pastor lá do Maranhão. E ele tem 2 filhas gêmeas, uma mais linda do que a outra. E eu fui fazer essa visita na casa deles e era uma noite muito chuvosa. Daquelas noites que você conhece aqui em Teresina, repleta de raios. E eu me recordo que nós fizemos lá um momento devocional e após aquele momento devocional, a chuva começou a cessar. E aí elas muito arteiras, elas foram até a janela, abriram a janela e começaram a vislumbrar aquele cenário todo. E elas em um só instante, num só momento, disseram 2 frases, mas num só instante. Enquanto uma disse assim, olhe para as estrelas, a outra disse, olhe para a lama. Você viu? Meus irmãos, o cenário era o mesmo, a circunstância era a mesma, mas o foco era bem distinto. Por isso eu gostaria de reafirmar para você, o vital na vida, muitas vezes, não é nem aquilo que acontece conosco, mas a forma como nós enxergamos aquilo que acontece conosco. E eu quero dizer nesse sentido que o cristianismo bíblico, ele nos fornece lentes, nos fornecem óculos para que nós possamos enxergar bem todas as situações que nos acontecem. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós veremos que o Senhor Deus nos deu uma cosmovisão abrangente, de tal sorte que nós podemos enxergar todas as coisas que acontecem conosco à luz de uma perspectiva correta. E essa perspectiva, sendo correta, ela não é derrotista, ela não é negativa, mas antes ela é positiva e triunfante também. E no texto que nós acabamos de ler, se demonstra isso de uma forma muito clara para nós. O apóstolo Paulo aqui, o velho apóstolo Paulo, diga-se de passagem, ele não está no resort 5 estrelas. Ele está numa prisão. O apóstolo Paulo aqui, ele está numa prisão, não porque ele era um malfeitor, mas porque ele pregava a Cristo Jesus. Ele está preso injustamente. E quando ele escreveu essa carta, portanto, ele estava sendo acusado pelos judeus e pelas autoridades romanas também, de ser um pervertor de uma ordem pública, de ser um rebelde, que proclamava um outro imperador que não César, porque ele dizia, Jesus é o Senhor, não é? E ele estava preso. Portanto, ele estava numa situação muito difícil. E aí você já pode imaginar, não é? O apóstolo Paulo, ele fez grandes viagens missionárias, que agora ele estava impedido de fazer aquelas viagens e de fazer aquilo que ele tinha mais gosto, que era proclamar as boas novas de salvação. Ele não tinha condições de sair daquele cárcere e pregar a palavra de Deus. E ele sabia que os crentes da igreja de Filipos estavam muito preocupados com ele. O pastor deles, né? Foi Paulo que abriu aquela igreja, foi Paulo que plantou aquela igreja. E aí ele, sabendo que aquela igreja estava preocupada com ele, ele escreve essa carta para consolar aquela igreja, para dizer para aquela igreja que, apesar das aparências demonstrarem o contrário, o apóstolo Paulo diz para aquela igreja que ele não se sentiu derrotado, mas que antes ele estava sendo triunfante em sua missão, mesmo na prisão. Então ele teve uma visão, ele teve uma percepção, uma interpretação da realidade que ia além do sofrimento. Porque o importante, o vital na vida dele não é nem aquilo que acontece conosco, mas a maneira como nós enxergamos, à luz da palavra de Deus, aquilo que acontece conosco. Por isso eu quero pedir para você, para que nós voltemos os nossos olhos para o versículo 12. E nós comecemos a perceber como o apóstolo Paulo enxergava toda aquela situação que aparentemente era extremamente difícil, mas como ele viu aquilo tudo sendo usado para a glória de Cristo. Venha comigo então, o versículo 12.
Diz assim o apóstolo Paulo, no versículo 12: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ora, a princípio isso não parece ter sentido nenhum. Como o apóstolo Paulo, aquele grande missionário que fez grandes viagens missionárias, que ia aos 4 cantos do mundo conhecido daquela época, pregando as boas novas, chega agora para a igreja de Filipos e diz: meus irmãos, olha, as minhas cadeias, eu preso aqui, tem contribuído para o avanço do Evangelho, para o progresso do Evangelho. Porque os crentes da igreja de Filipos estavam dizendo assim, olha, o maior prazer do nosso pastor é pregar o Evangelho, agora ele está preso, ele está passando por uma situação de cárcere, ele não pode pregar o Evangelho, então a missão do Evangelho está perdida, porque Paulo está preso. Quem pregará se Paulo está preso? Tudo acabado então. Mas o apóstolo Paulo diz assim: não. Diz: não, meus irmãos, vocês estão pensando que as minhas prisões, que a minha prisão é uma grande tragédia. Vocês estão pensando que aquilo que eu estou passando é um grande impedimento para a propagação do Evangelho. Mas não é nada disso que vocês estão pensando. É justamente o contrário. Eu estou preso, mas o Evangelho está livre. O reino de Deus está avançando, mesmo aqui na prisão. E no restante dos versículos que nós lemos inicialmente, vão justamente mostrar a maneira como o Evangelho ele vai se expandir. Mas antes de expor para os irmãos como o Evangelho estava se expandindo mesmo na prisão, eu quero chamar a sua atenção para o fato do apóstolo Paulo não estar lamentando. Você percebeu? Ele está preso, ele é velho, ele está sendo injustiçado, mas mesmo assim ele não está lamentando, apesar de todas aquelas circunstâncias. E eu chamo isso, meus irmãos, da filosofia cristã concernente à adversidade. Aquilo que o apóstolo Paulo passava. E o princípio básico dessa filosofia é o entendimento de que Deus ele é soberano. É equacionado ao fato também de que a nossa vida deve ser uma vida de dedicação ao reino de Deus. Quando você soma essas duas coisas, quando você soma a convicção de que Deus é soberano e você soma também o fato de que a sua vida deve ser algo dedicado ao reino de Deus, então tudo aquilo que você passa na sua vida acaba sendo um modo como você glorifica a Cristo e você não fica triste. Então o apóstolo Paulo, ele olha para essa perspectiva. Você quer saber o tamanho da sua fé? Você quer saber o tamanho da sua confiança em Deus? Você quer ter um bom exemplo de como você pode ver como está a sua vida? Geralmente, meus irmãos, o tamanho da sua fé é medido por aquilo que rouba a sua felicidade. O tamanho do problema que rouba a sua felicidade é o tamanho da sua fé. Porque se você vai ver muitas vezes na Bíblia, você vai ver o apóstolo Paulo aqui falando sobre a sua prisão, de como pessoas ímpias estavam sendo usadas para acusá-lo, para encarcerá-lo. Mas mesmo assim, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer lá no versículo 18 assim: mesmo assim eu me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Ou seja, meus irmãos, essa reação diante da adversidade é uma reação que o mundo não conhece. O mundo entende que os problemas que eles passam são fruto do acaso, mas nós não. Nós entendemos que a nossa vida, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive quando nós passamos pelo sofrimento.
E se nós estamos dedicados à causa de Cristo, nós podemos entender, meus irmãos, que mesmo passando por muitos sofrimentos, nós podemos ser felizes. A Bíblia sempre diz, o apóstolo Paulo aqui em Filipenses, lá em 1 Tessalonicenses, ele também diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos em todas as circunstâncias. Mas como é que eu posso ser feliz? É justamente nessa equação. Eu devo crer na soberania de Deus, ao mesmo tempo que devo dedicar a minha vida ao reino de Deus. Quando eu junto essas duas coisas, quando eu passo por todas estas coisas, por mais difíceis que elas sejam, elas não vão tirar a minha satisfação em Deus. Você lembra que o apóstolo Tiago disse em sua epístola? Ele disse assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Você entendeu o que o apóstolo Tiago disse? Qual é o propósito pelo qual você passa pelos sofrimentos? É o propósito soberano de Deus, de lhe tornar perfeito. Então, da próxima vez que você passar por uma angústia muito grande, da próxima vez que você for assaltado por aflições da alma, da próxima vez em que você passar por grandes angústias, pode ficar perguntando: por que é que isso está acontecendo comigo? Porque você já sabe. A palavra de Deus lhe diz: é para você ser perfeito, é para te fazer perfeito. E aí o apóstolo Paulo, ele passou por essas tribulações, e Deus estava moldando o caráter dele através dessas coisas. Então aqui o apóstolo Paulo diz: meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu estou preso, é verdade. Eu estou passando por cárcere, é verdade. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que isso tudo não tem feito com que o Evangelho seja aprisionado. Antes, tem contribuído para a propagação do Evangelho. E eu não estou triste por isso. Eu estou grato a Deus. Eu me regozijo por isso. Sim, sempre me regozijarei por essas coisas. Então, eu gostaria de falar isso para você nessa manhã. Você está sofrendo? Você está passando por angústias? O vital na vida não é nem aquilo que acontece conosco, mas a maneira como nós enxergamos. O apóstolo Paulo enxergou aquela prisão não como uma tribulação da vida dele, mas uma maneira pela qual o Evangelho pudesse ser propagado. E aí nos versículos posteriores, meus irmãos, vamos voltar os nossos olhos aí para o versículo 13. Do versículo 13 ao versículo 18, o apóstolo Paulo vai dar aí 3 maneiras de como Deus estava usando sua prisão para o progresso no Evangelho. A primeira delas está no versículo 13. Leia comigo, por favor, o versículo 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz que Deus, ele usou aquela circunstância tão adversa que ele passava, a prisão, o cárcere, para que por meio dela o Evangelho fosse pregado à guarda pretoriana, que era a tropa de elite naquela época, certo? Era o BOP daquela época. Então aqui o apóstolo Paulo, ele diz: olha, de outra sorte, esse povo, se não tivesse sido preso, de outra sorte, esse povo aqui, eles nunca teriam escutado o Evangelho. Contam os historiadores que esses soldados, essa guarda, ela funcionava de uma forma muito especial. Conta-se que esses guardas, eles eram algemados aos próprios presos, que era uma guarda muito especial.
presos de alta periculosidade. E aí eles eram divididos por turnos, de 6 em 6 horas. E aí o apóstolo Paulo, portanto, ele recebia de 6 em 6 horas um novo soldado que cumprisse o seu turno, não é, algemado a ele. Pois bem, o que você imagina que o apóstolo Paulo fazia quando estava do lado desse soldado? O que é que você imagina que ele fazia? Ele pregava, ele falava de Cristo, ele evangelizava. Pois bem, Deus usou a própria prisão do apóstolo Paulo para ampliar os efeitos da evangelização, porque o evangelho estava sendo invencível aí mundo afora, mas agora dentro, até mesmo dentro da prisão, no meio do pó, o evangelho estava sendo vencedor. Isso nos ensina uma coisa muito importante. Nós temos que evangelizar em tempo e fora de tempo, testemunhar da parte de Cristo. Muitas vezes nós procuramos circunstâncias ideais para falar de Cristo para pessoas. O fato é que não existem circunstâncias ideais nesse mundo, porque nós vivemos num mundo caído. Nós sempre teremos alguma dificuldade para levar o evangelho para alguma pessoa, mas nós temos que evangelizar em tempo e fora de tempo e testemunharmos de Cristo a outras pessoas. Recentemente, uns meses atrás, eu estava vindo para um funeral aqui nessa igreja, funeral do reverendo Silas. E aí eu passei antes numa floricultura para comprar uma coroa de flores, né? E aí quando estava vindo para cá, estava ali na esquina, de repente já estavam bem em cima da hora, eu bati o carro. Aí eu desci, comecei a conversar com o homem, o proprietário do outro carro. E durante aquela manhã que nós tivemos uma situação bem adversa, eu comecei a conversar com ele, aquele homem aos poucos foi abrindo o coração para mim, e contando a vida tão atribulada que ele passava, de como a depressão tinha se tornado uma vilã e uma inimiga da vida dele. E daqui a pouco foi o que aconteceu? Pregar o evangelho, pregação do evangelho. E aí o que foi que aconteceu no domingo seguinte? Ele foi na minha igreja. Foi o que aconteceu no outro domingo? Foi na igreja. Então o que eu quero dizer para você é que o apóstolo Paulo, ele enxergou uma situação adversa e utilizou aquela situação para falar do evangelho, para o serviço do próprio reino. Meus irmãos, isso é uma lembrança para mim e para você de que nós não devemos perder oportunidades. Podemos testemunhar de Cristo em tempo e fora de tempo, até mesmo em meio à perseguição, como o apóstolo Paulo foi perseguido, porque a perseguição jamais obstruiu o evangelho. Se você for ler nas páginas da história da igreja, você perceberá logo que o período em que a igreja mais cresceu era justamente aqueles períodos de perseguição. Eram aqueles períodos onde o pescoço dos crentes estava à risca, onde muitos de fato tinham que carregar a cruz até o Gólgota para serem crucificados. Então, você está passando por momentos difíceis, testemunha a Cristo, porque não existe situação difícil demais na nossa vida para nós testemunharmos a respeito do nosso Senhor. Então essa é a primeira razão pela qual o apóstolo Paulo diz: Deus tem usado as minhas cadeias, Deus tem usado essas situações aparentemente adversas para a proclamação do Evangelho. Por quê? Porque a guarda pretoriana está escutando o Evangelho. Essa é a primeira razão. Veja a segunda maneira, aí no versículo de número 14. Veja a segunda maneira como Deus usou a prisão do apóstolo Paulo para o progresso do Evangelho. Leia comigo o versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus.
assim, a maioria dos irmãos começaram a ver o exemplo do apóstolo Paulo, o destemor do apóstolo Paulo. Começaram a perceber o quanto ele estava confiante em Deus, de que estava fazendo a vontade de Deus. E aí muitos irmãos, não a maioria, começaram a ficar estimulados a evangelizar, estimulados a testemunhar, mesmo diante da perseguição. Se você passa por uma situação difícil e você reage de maneira cristã àquela situação, saiba que os efeitos disso não vão ficar apenas em você, mas irão para as outras pessoas também, chegarão até outros irmãos, sobretudo se você for líder na igreja também. Se você perceber bem, as pessoas geralmente seguem o exemplo do líder, seja para o bem ou seja para o mal. Veja no Antigo Testamento, muitas vezes, meus irmãos, a fidelidade e a devoção, a obediência do povo do Antigo Testamento era muito dependente da obediência e da fidelidade justamente dos seus líderes. Porque quando os seus líderes eram infiéis, o povo geralmente era infiel. Mas quando o líder era temente a Deus, o povo seguia e temia a Deus e seguia os seus mandamentos. E o mesmo acontece na igreja. Às vezes as ovelhas, elas seguem o caminho do pastor, né, e dos líderes da igreja. Então, se o pastor ele gosta de evangelizar, a igreja vai evangelizar. Se o pastor gosta de ler a Bíblia, a igreja também vai gostar de estudar a palavra. Se a igreja, se o pastor dispõe a sofrer por causa do evangelho, a igreja também vai se dispor. Por isso, meus irmãos, os pastores e os presbíteros muitas vezes são os paradigmas para a igreja. Por isso eu me volto aqui, nesse momento, até para a liderança da igreja, na qual eu faço parte, porque trabalho também lá na congregação do Parque do Remo e no seminário. E eu falo para os oficiais que estão aqui, se você está sofrendo como um servo de Cristo, isso não é uma coisa muito difícil de acontecer, sofrermos por causa de Cristo. Seu exemplo pode ser uma grande bênção para a igreja. E a igreja, vendo o seu bom exemplo, pode ficar assim, animada a pagar o preço também por seguir a Cristo Jesus. Isso é muito importante, sobretudo na época que nós vivemos. Porque hoje em dia as pessoas estão correndo por aí à procura de métodos e mais métodos modernos para fazer com que a igreja cresça, para que o número de membros da igreja aumente. Mas eles se esquecem que Deus, ele não unge métodos, Deus unge homens. Nós precisamos hoje em dia, não é de muitos métodos não, nós precisamos é de homens consagrados, tementes a Deus, dispostos a fazer a obra de Deus em tempo e fora de tempo. Então, se você for um homem de Deus, passando pelo sofrimento, saiba que o Espírito Santo, ele pode estar sustentando e também poderá, por meio do seu exemplo, motivar outros crentes também a fazer a vontade do Senhor em suas vidas. É isso que o apóstolo Paulo aqui nos ensina. A segunda maneira pela qual Deus estava usando a sua prisão para o progresso do Evangelho. A primeira delas foi porque o Evangelho estava chegando à guarda pretoriana. A segunda delas foi que aquela prisão estava motivando os crentes a testemunhar de Cristo. E a terceira delas, que está aí no versículo 15 até o versículo 18. E segundo esse texto, Deus usou até as acusações dos inimigos de Paulo para proclamar o nome de Cristo. Leia comigo, versículo 15 ao versículo 18. Leia comigo, por favor. Alguns proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou
versículo de número 18, é que o importante é que o Evangelho seja pregado, não importando o método que você usa. Então, quem é pragmático muitas vezes pega esse texto e usa esse texto como uma prova de que você pode usar métodos não prescritos na palavra, desde que esses métodos surtam efeito, não é? E a conclusão, portanto, é isso. Você pode pregar a Jesus Cristo usando qualquer recurso, qualquer método, qualquer meio, qualquer estratégia, até qualquer pessoa. Até não importando a motivação dela, até se for pretexto. Não é? E que em decorrência disso a gente não pode criticar, a gente não pode julgar ninguém, porque vale tudo para evangelizar. Meus irmãos, essa interpretação está totalmente equivocada. Essa não é a maneira pela qual nós devemos interpretar esse texto. Por que nós não devemos interpretar o texto dessa forma? Porque nós desconsideramos o contexto no qual o apóstolo Paulo fala isso. E o contexto faz toda a diferença naquilo que você fala e na maneira como interpretam a sua fala. Por exemplo, Paulo aqui, ele estava sendo acusado pelos judeus de ser um rebelde. Ele estava sendo acusado pelos romanos de ser um pervertor da ordem pública. Ele estava sendo acusado de que ele proclamava um outro imperador que não César. E aí o que é que acontecia, meus irmãos? Quando os judeus eles acusavam o apóstolo Paulo, eles eram convocados pelas autoridades romanas para dar essa acusação pública, não é? E para explicar as razões pelas quais o apóstolo Paulo estava sendo acusado daquelas coisas. E eles diziam, quando chegavam diante do juiz, ou diante de algum promotor, eles diziam mais ou menos a seguinte coisa. Eles diziam, olha, esse homem aí, esse Paulo aí, ele vem espalhando por todo lugar que Jesus de Nazaré, ele é o Filho do Deus eterno, que agora se encarnou, que ele nasceu de uma virgem, e que mais, ele morreu pelos pecados dos eleitos de Deus, e que ele ressuscitou ao terceiro dia também, não é? Se tornando o Senhor sobre tudo e todos, porque ele está sentado à destra de Deus Pai, não é? Ele diz também que este Senhor perdoa e salva todos aqueles que creem nele, sem as obras da lei. Senhor juiz, isso é um ataque direto ao imperador, porque somente César é o Senhor. Este homem ele é digno de morte. Eles diziam desse jeito. E aí sabe o que era que os juízes começavam a escutar e disse, é mesmo? E aí muitos juízes começaram a acreditar e crer no Evangelho, por causa justamente da acusação que esses inimigos de Paulo estavam fazendo contra ele. Então o que é que o texto está aqui dizendo? Paulo aqui está dizendo, meus irmãos, os judeus estão me acusando, eles estão proclamando a Cristo por inveja, por porfia, por discórdia, insinceramente, julgando causar tribulação às minhas cadeias, mas no final das contas eles estão elevando o Evangelho a pessoas que eu não posso chegar lá. Eles estão pregando o Evangelho para os juízes, eles estão pregando o Evangelho para os promotores, eles estão pensando que com isso eles vão me matar, ou que pelo menos vão me prender, mas Deus está usando até aquilo que eles estão falando para a sua própria glória. Ora, meus irmãos, que Deus tão grande é esse? Que Deus tão grande é esse que determina a agenda missionária da igreja para o progresso do Evangelho, que usa até os inimigos da fé cristã para manifestar o conhecimento do Evangelho. Esse Deus que Paulo servia, era esse Deus que Paulo confiava, de que mesmo em meio às suas tribulações,
aquilo tudo não era em vão. Era esse mesmo Deus que Paulo cria e que confiava, que também nos chama nessa manhã, para que mesmo passando por dificuldades na vida, nós enxerguemos nossa vida à luz do reino de Deus. Porque o vital na vida não é nem o que acontece conosco, mas a maneira pela qual nós enxergamos ela à luz do reino de Deus. Eu quero terminar minhas palavras nessa manhã perguntando como é que tem sido a sua vida. Quem sabe você está passando hoje por situações difíceis, adversas, e você sabe, ao longo desse momento, eu tenho dito que o vital na vida não é nem aquilo que acontece conosco, mas a maneira como nós enxergamos aquilo que acontece conosco. E a Bíblia, ela te dá a lente para que você enxergue todas as situações. Então aprenda com esse texto que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo, ele estava enxergando o seu sofrimento não como uma grande injustiça, mas como uma oportunidade para o progresso do Evangelho. Ele agiu dessa maneira porque ele estava convencido que a glória de Cristo era mais importante do que a sua reputação. Ele estava convicto, meus irmãos, de que a divulgação do Evangelho era mais importante do que a sua própria liberdade. Ele sabia que o Evangelho era mais importante do que a sua própria vida. Ele podia morrer, mas o Evangelho tinha que sair vencedor. Quem sabe então você tem usado e passado por momentos difíceis. E é justamente aí que eu te pergunto: como é que você tem enxergado os sofrimentos que você tem passado? Como uma pedra de tropeço? Ou como uma oportunidade para que o reino de Deus se expanda e assim engrandeça a Cristo? Então, quem sabe da próxima vez que você escutar uma má notícia, da próxima vez que você for internado, ou da próxima vez que você for humilhado por alguém, você tenha que dizer a si mesmo, para você mesmo: foi Deus que me permitiu que eu estivesse nessa situação. Eu não sei quais são todos os propósitos de Deus para que eu passe por isso, mas de uma coisa eu sei: essa é uma oportunidade para que o nome de Cristo seja engrandecido. Ó meu Senhor, permita que eu possa falar de Cristo a outras pessoas. Permita que eu testemunhe acerca deste amor que me salvou, que me libertou do pecado, para que muitos possam te amar e sejam também libertos dos seus pecados. Isso sim significa buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça também. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, para que nós possamos enxergar a nossa vida de acordo com a vontade soberana do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé e orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo Senhor não desperdiçar nada em nossas vidas, nem mesmo aquelas coisas que são aparentemente ruins. Muito obrigado, Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a viver de forma consagrada a Cristo, mesmo se necessário for passarmos por situações difíceis na vida. Rogamos que tão somente o Senhor preserve a nossa consciência, aquilo que é verdadeiramente importante, que é justamente a glória de Cristo no Evangelho, mesmo quando nós passarmos por momentos adversos. Que o Senhor assim nos abençoe, para que o teu nome seja engrandecido mais e mais. É assim que te oramos. Amém, Senhor.